Alô, alô, moçada. Estamos em mais uma edição do Conjuntura Entrevista. Hoje, com a candidata a deputada estadual, Mônica Francisco, do PSOL, número 50888. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, que bom. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho da nossa campanha, da nossa trajetória, do que a gente está fazendo, do que a gente fez, discutir um pouquinho aí essa conjuntura, esse contexto de Brasil, de Rio de Janeiro. Vamos embora. Quem é Mônica Francisco? Você que já é uma deputada e busca a reeleição. Fala um pouco de você, por favor. Bom, quem é Mônica Francisco? Mônica Francisco é uma mulher negra, favelada, cria da favela do Borel, uma das favelas mais antigas aqui da cidade do Rio de Janeiro, né? Completou 100 anos no ano passado. E também sou uma pastora evangélica, sou mãe, avó, esposa, sou ativista dos direitos humanos, defensora incondicional dos direitos humanos, do Estado laico, da laicidade do Estado, da temática LGBTQIA+. Sou uma pastora evangélica, sou uma pesquisadora, sou cientista social, sou deputada estadual, sou militante da comunicação popular, fundadora de 2 rádios comunitárias aqui na cidade do Rio de Janeiro. Sou uma mulher que dirigiu a Federação das Associações de Rádios Comunitárias aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, a defesa da comunicação popular, da democratização das mídias é uma bandeira fundamental para a história da minha vida e para a minha vida. Sou militante da economia solidária, ativista contra o racismo ambiental, sou escritora também, sou colunista, enfim, sou múltipla. Muitas Mônicas numa Mônica só. Mônica, eu queria que você falasse pra gente em relação à questão da situação nacional, a avaliação do governo Bolsonaro. Sim. E as perspectivas da candidatura Lula. Sim. Bom, a conjuntura brasileira é uma conjuntura muito difícil, né? Um cenário de extrema recessão, o aumento da pobreza, da extrema pobreza, o aprofundamento do desemprego no Brasil. Nós somos hoje mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, 33 milhões de pessoas com fome no Brasil, mais de 50% da população em insegurança alimentar, quase 700 mil mortos a partir, né, dessa negação da ciência por parte do governo Bolsonaro, uma campanha de vacinação que ainda não responde à tradição brasileira, né, que tem uma expertise enorme em vacinação, principalmente das crianças, uma incapacidade de gerar novos postos de emprego, uma capacidade enorme de colocar o Brasil em situação, né, vexatória perante as outras, aos outros estados nacionais, aos outros países, né, nos colocando numa situação muito delicada em relação à política internacional, às relações internacionais, um governo que precariza a vida da sua população de modo extremo, uma relação de extrema violência com as mulheres, e a gente tem visto de forma muito assustadora a forma com que o próprio presidente trata as profissionais da imprensa, as trabalhadoras, né, da comunicação no Brasil, a própria imprensa de modo geral, o quanto o governo Bolsonaro atua de forma muito abusiva em relação a isso, também um tratamento abusivo em relação às instituições, desrespeitoso, não só desrespeitoso, mas produzindo uma ameaça muito forte ao Estado Democrático de Direito, às relações institucionais,
com os outros poderes, né, colocando em xeque, inclusive, a autonomia dos outros poderes, das forças policiais, por exemplo, quando utiliza a Polícia Federal, né, em proveito próprio. Enfim, é um governo do desajuste, da insegurança extrema, do aprofundamento da fome, da extrema pobreza, e o mais sério disso tudo, né, coloca em xeque o Estado laico, quando caminha numa relação muito forte com setores fundamentalistas do campo evangélico em sua maioria, mas também do campo cristão católico, né, quando coloca o Brasil numa situação vexatória, eu diria, nesse sentido, usando inclusive a figura da sua esposa, também, né, indícios muito fortes, já comprovados, de corrupção, com orçamento secreto, com a compra de mais de 120 imóveis, sendo 51 deles com dinheiro vivo. Ou seja, são muitas marcas de um desgoverno, de um governo corrupto, de um governo criminoso, uma relação íntima com as milícias, ocupando o poder no governo Bolsonaro, uma deturpação da relação com as forças militares. Ou seja, é um governo de extrema insegurança, de ruptura com o que a gente entende como um Estado democrático de direitos. Por tudo isso, a gente observa que a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vem avançando, vem crescendo nas pesquisas, a última pesquisa IPEC mostra, né, o crescimento do presidente Lula. Isso tudo é resultado desse processo nefasto do governo Bolsonaro. É óbvio que um governo Lula vai receber um futuro, né, em havendo uma vitória do presidente Lula já no primeiro turno, como as pesquisas demonstram, né, e se continuar assim, a gente tem certeza que isso vai se efetivar. Será um governo que vai precisar de uma coalizão em torno da reconstrução do Brasil. Nós temos um volume de dinheiro enorme, por exemplo, da venda da SEDAI, sob a vigência do governo Cláudio Castro. A população já começa a sentir o impacto de uma empresa como a SEDAI, que era superavitária, que tinha um lucro acima de 1 milhão ao ano, era uma empresa superavitária. Foi vendida, foi entregue. O dinheiro da SEDAI é um dinheiro que pode ser utilizado tanto pelo governo do estado quanto pelo município do Rio de Janeiro, no seu governo municipal, sem prestar conta à revelia. Esse é o governo Cláudio Castro, um governo de corrupção, um governo sem transparência, um governo que, a despeito do orçamento secreto lá de Bolsonaro em Brasília, aqui o dinheiro do CEPERJ é o nosso orçamento secreto. O dinheiro da venda da SEDAI é o nosso orçamento secreto, que irriga prefeituras do interior do estado para garantir uma base eleitoral para Cláudio Castro, que não responde a uma população que aumenta também. São quase 3 milhões aqui, como eu disse, 2.700.000 pessoas com fome no estado do Rio de Janeiro. O desemprego no Rio de Janeiro ainda é muito grande, a precarização extrema da vida das pessoas, os fundos, né, de combate à pobreza, por exemplo, né, e de especial interesse social, o FEIS, de habitação de especial interesse social, nunca foram utilizados para combater a pobreza e para gerar moradia popular, por exemplo. E a gente vê aumentar a população em situação de rua. E o que o governo apresenta como proposta é criar um plano, uma política de drogas para o estado do Rio de Janeiro que tire dinheiro da saúde mental para irrigar a comunidade terapêutica numa articulação com os setores das igrejas evangélicas. Então, esse é o cenário do governo Cláudio Castro aqui no estado do Rio de Janeiro. Um governo que não disse a que veio, que não entregou e que não vai entregar. Então, não é simplesmente ser uma oposição caricata ou simplesmente se opor por se opor, mas as evidências colocam o governo Cláudio Castro em xeque, assim como colocaram o governo Wilson Witzel.
Bom, em contraponto a isso, nós temos uma candidatura, né, que tem uma coalizão importante das esquerdas aqui no estado do Rio de Janeiro, que é a candidatura do deputado federal Marcelo Freixo. É uma candidatura que vem aglutinando muitas forças e que pode se tornar um contraponto importante, porque traz uma série de bandeiras, né, históricas e muito caras para as esquerdas aqui no estado do Rio de Janeiro e avança também na articulação com outros setores ditos como mais conservadores, traz, né, o ex-prefeito César Maia, né, para compor com o Marcelo a sua chapa. Claro que há muitas controvérsias em relação a essa aliança, assim como o governo Lula, né, assim como a campanha, ato falho o governo Lula, assim como a campanha do então presidente Lula traz Geraldo Alckmin, né, trazendo setores mais tradicionais, mais conservadores da direita do país para esse cenário, né? Mas lembrando que nós estamos em um Brasil com um cenário fascista, violento, que vai precisar de muitas forças para a reconstrução. E o nosso Estado não é diferente. Um Estado que é berço das milícias, um Estado com aprofundamento das extremas violências de Estado contra a sua população mais vulnerável, com uma série de perdas, com governadores, ex-governadores presos, com um potencial muito grande também, e que vai precisar de alguém que possa ter a capacidade de articular muitos setores importantes. Aliás, a capacidade de gestão com uma capacidade de diálogo com muitas frentes. Eu acho que o Freixo ele traz essa experiência, traz a experiência do enfrentamento às violações de Estado, mas também traz a experiência dessa capacidade de articular diversos setores, que vai ser de extrema necessidade para o próximo período aqui no estado do Rio de Janeiro também. E o diálogo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? É importante dizer, a gente precisa de um diálogo aprofundado, de um alinhamento entre os entes federativos, inclusive para rediscutir o Pacto Federativo, que é uma questão, né, o que fez com que o estado do Rio de Janeiro perdesse tanto nesses períodos, tendo dois indivíduos que são do estado do Rio de Janeiro e que só depõem contra o nosso estado, o próprio presidente da República e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, esse diálogo, esse alinhamento com o ex-presidente Lula, né, candidato com mais viabilidade, com maior potencialidade de ocupar o governo em Brasília, Freixo aqui no estado do Rio de Janeiro, vem demonstrando uma capacidade de ir para o interior do estado. Isso é um grande nó, né, porque a capital ainda continua sendo a grande joia da coroa. Então, o diálogo com o interior do estado, com as potencialidades, com o que a gente vai precisar aglutinar para os próximos períodos, para a reconstrução do estado do Rio de Janeiro, são fundamentais. Então, é o contraponto a esse processo de corrupção extrema, de desmonte, de malversação do dinheiro público que a gente tem visto nesses últimos períodos. Mônica, você já falou da campanha do Lula, Sim. campanha do Freixo. Sim. Agora o público quer saber da sua campanha. Fala da sua campanha, faz as suas principais propostas. Sim. Fala como tá essa reta final, né? Tá frenética essa reta final, né? A nossa campanha é uma campanha para a reeleição. A gente conseguiu nesses 4 anos fazer um bom mandato, eu diria até um excelente mandato, dentro daquilo que a gente se propôs, de estadualização do mandato, entendendo a importância do interior, da construção
de pautas de forma muito coletiva, dialogando com o nosso conselho político, com figuras importantes, diversos setores aqui do estado do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Nós ocupamos frentes importantes, participamos de CPIs importantes que a gente tem como bandeiras também e eixos de luta. Para nós, a luta antirracista, ela é uma luta constante, ela deve ser uma pauta constante do nosso projeto futuro, e já é desse, né? Eu sou vice-presidenta da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos, e a gente atuou. Eu fui a deputada que mais promoveu projetos de lei, proposições de leis para a população LGBTQIA+, aqui no estado do Rio de Janeiro. Essa é uma pauta importante para nós, né? O combate às discriminações e preconceitos nessa pauta, e também o combate ao racismo religioso. Eu fui membro da CPI que investigou a intolerância religiosa aqui no estado do Rio de Janeiro e propus alguns projetos de lei, e já temos algumas leis aprovadas que são leis hoje no estado do Rio de Janeiro contra o racismo religioso, contra a violência perpetrada aos cultos de matriz africana, né? E essa é uma continuidade para nós, o combate às discriminações e preconceitos da população, perpetrados contra a população LGBTQIA+, e as religiões de matriz africana principalmente. O Estado no feminino, a pauta de gênero para nós é uma pauta muito importante. Nós atuamos muito próximas dos coletivos de mulheres, principalmente de mulheres negras e mulheres LGBTs, entendendo a necessidade, né, de aprofundar questões em relação às violências perpetradas contra as mulheres. Eu fui vice-presidenta da CPI que investigou as causas do feminicídio aqui no estado. Também propusemos 126 temas após essa CPI. Algumas já são leis feitas também de forma coletiva, como a do Sinal Vermelho, que é contra a violência doméstica, e propõe também um programa construído em parceria com a Associação dos Magistrados e Magistradas aqui do estado do Rio de Janeiro e com coletivas de mulheres e feministas aqui no estado. Nós colocamos as mulheres negras no orçamento do estado, produzimos uma cartilha do orçamento a partir de uma série de reuniões com mais de 100 mulheres, para, de forma pedagógica, apresentar o orçamento do estado, a importância do orçamento público para a execução das políticas, para que elas se efetivem de fato. Produzimos essa cartilha e a gente quer continuar aprofundando dentro dessa pauta, entendendo o Estado no feminino, um Estado que garanta o direito das mulheres. Eu sou presidenta da frente, né, contra a mortalidade materna e a violência obstétrica. A gente vem atuando muito forte também com setores da sociedade civil organizada, ONGs, como Crioula, na construção dessa pauta e das políticas que auxiliem na mitigação desse processo, também na questão ambiental, nas emergências climáticas. A gente propôs um projeto de lei, né, que está tramitando, já vai tramitar agora em segunda discussão para ser aprovado, que institui a educação climática no âmbito do estado do Rio de Janeiro, na sua rede de educação estadual. A importância dessa disciplina é garantir principalmente o combate ao racismo ambiental, que impacta na vida dos mais pobres com as enchentes, os deslizamentos. A gente viu muitos aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro como um todo. Por exemplo, Petrópolis é um exemplo, e Paraty são exemplos mais recentes disso, dessas tragédias, que acabam matando mais mulheres e jovens nesse processo. Também pensando uma política, né, que a gente construiu nesses últimos 4 anos, estendendo isso para o próximo período, né, para a próxima legislatura. A gente espera ser vitoriosa nesse processo, que é a questão do combate às violências, né, às violências de Estado. E para nós, a gente compreende violência de Estado desde a situação da classe trabalhadora aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, por uma perspectiva de futuro, trabalhar a temática do trabalho como uma das maiores violações
de direitos humanos nesses últimos períodos, principalmente durante e pós-pandemia. Então, por uma perspectiva de futuro, a garantia de trabalho e renda, entendendo a precarização extrema da classe trabalhadora, entendendo a discussão de matriz insumo-produto, da economia solidária, da economia criativa, do cooperativismo popular e do cooperativismo, né, como bandeiras e temas, eixos, pilares que sejam essenciais para a recuperação do Estado do Rio de Janeiro. Então, por um Estado no feminino, as pautas das mulheres, as pautas de gênero, principalmente em relação às mulheres negras, com o combate às discriminações, com a população LGBTQIA+, e as religiões de matriz africana, por uma perspectiva de futuro, uma possibilidade de ampliação da perspectiva de futuro mesmo, de possibilidade de existência da população fluminense a partir das suas potencialidades, dos seus territórios, da geração de trabalho e renda, dentro desse universo que eu falei, economia criativa, economia solidária, o cooperativismo popular e também a questão matriz insumo-produto, pensando a reindustrialização do Estado do Rio de Janeiro, a ampliação, por exemplo, dos polos industriais, uma indústria da saúde, né? Polos que têm uma saúde, a gente viu agora na pandemia, né, com a questão dos periféricos, de respiradores, né? O quanto o nosso estado tem essa vocação, a gente tem o Farmanguinhos, que está aí para comprovar isso, o quanto a gente pode produzir medicamento, vacina, enfim, são muitos sonhos também, mas sonhos factíveis, né? São as minhas utopias possíveis, que não são só minhas, são da nossa coletividade. Por uma perspectiva de futuro, por um Estado no feminino, pelo combate às discriminações e preconceitos, a luta antirracista como uma luta constante e um eixo central para nós do nosso mandato. Acho que talvez tenha esquecido alguma coisa, mas é o que a gente traz como bandeira, o que a gente produziu, que continua sendo bandeira de luta. Outras lutas se agregaram, como a questão da cultura, que a gente tocava muito a partir da cultura negra, né, dos setores da cultura periférica, das culturas marginais, no sentido de estarem à margem do acesso a editais e trabalhar os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, os trabalhadores e trabalhadoras do serviço doméstico, é uma bandeira também, o trabalho invisível das mulheres, né, a questão da educação, enfim, das juventudes. A gente fez um trabalho muito forte com a pauta da aprendizagem, entendendo como muitas das juventudes da classe trabalhadora são arrimo de família, então a efetivação de um piso salarial para os jovens aprendizes, enfim, são muitas pautas, muitos temas que a gente tocou, né, concretamente, que a gente quer ampliar para o próximo período. Valeu, moçada. Mais uma edição do Conjuntura Entrevista que está se encerrando. A gente quer agradecer a Mônica Francisco por tê-la aqui hoje com a gente no programa. Eu que agradeço. Quando precisar, me chame. Quero voltar aqui já reeleita para a gente bater um papo sobre como a gente vai construir aí esse próximo mandato. Vida longa ao Conjuntura Live, vida longa aí ao nosso mandato, que a gente possa continuar fazendo um bom trabalho. Valeu, moçada. Até a próxima. Cola com a gente.